Vejamos o que são figuras semelhantes e como calcular a razão de semelhança entre elas. Ora, temos aqui uma primeira situação. Reparem, nós temos uma figura original com 10 cm de comprimento e foi tirada uma cópia, que correspondem os mesmos 10 cm de comprimento. Reparem que para obter uma figura geometricamente igual à original, todos os comprimentos são multiplicados por 1. Nesta segunda situação, foi feita uma ampliação. Ora, para obter uma figura com o dobro do tamanho, todos os comprimentos da figura original são multiplicados por 2. Portanto, os 10 cm do original vezes 2 dá os 20 cm da ampliação. Nesta terceira situação, foi feita uma redução. Ora, para obter uma figura com metade do tamanho, os comprimentos vieram multiplicados por 1 meio. Reparem que se eu fizer 10 vezes 1 meio, vai dar 10 meios, ou seja, 5 centímetros, que são os 5 centímetros da redução. Portanto, figuras semelhantes podem ser geometricamente iguais, ou obtidas por ampliação, ou obtidas por redução. Vejamos agora, dadas duas figuras semelhantes, como devemos calcular a razão de semelhança entre elas. Ora, a razão de semelhança é sempre igual ao quociente entre o comprimento na figura transformada pelo comprimento na figura original. Neste caso, a figura transformada é a cópia, ou seja, nós vamos fazer então razão de semelhança R igual a 10 da cópia sobre 10 da original, que neste caso dá 1. Portanto, a razão de semelhança é 1. No segundo caso, nós fizemos uma ampliação. Ora, para calcular então a razão de semelhança, nós vamos fazer os comprimentos da transformada, ou seja, da ampliação, a dividir pelos comprimentos da original. Portanto, vai ficar razão de semelhança R igual a 20 sobre 10, que dá 2. E, portanto, a razão de semelhança é 2. Na terceira situação, que fizemos uma redução, nós vamos fazer a transformada a dividir pelo comprimento na original. O transformado agora é a redução. Portanto, a razão de semelhança vai ficar 5 a dividir por 10 da original. Então, neste caso, se nós simplificarmos esta fração, 5 sobre 10, vai dar 1 meio. Portanto, a razão de semelhança é 1 meio. Ora, em jeito de conclusão, nós podemos então ter as seguintes situações. No primeiro caso, a razão de semelhança deu igual a 1 e, portanto, as figuras ficam geometricamente iguais e nós dizemos que temos uma isometria. Isometria é uma palavra que se pode dividir em duas palavras, iso e metria. Iso, que significa mesma, e metria, que significa medida. Portanto, se a razão de semelhança for igual a 1, as figuras ficam com a mesma medida, ou seja, geometricamente iguais. Na segunda situação, nós tivemos uma razão de semelhança 1 meio, ou seja, um número inferior a 1. Ora, neste caso, significa que nós estamos perante uma redução. E no terceiro caso, a razão de semelhança deu-nos 2, ou seja, um número maior do que 1. Ora, então, neste caso, nós dizemos que estamos perante uma ampliação. Conclusões. Se nós tivermos duas figuras geometricamente iguais, nós dizemos que estamos perante uma isometria e a razão de semelhança é igual a 1. Se nós fizermos uma ampliação, obteremos a razão de semelhança maior do que 1. E se nós fizermos uma redução, obteremos razão de semelhança menor do que 1.